Oi, gente, estamos de volta depois de um tempo sumida, mas, gente, é vida de estudante. Tô na reta final aí da graduação do serviço social e que curso louco, maluco, complexo. Depois eu compartilho algumas coisas com vocês também. Mas agora, mais do que nunca, eu entendo os assistentes sociais, os profissionais da área. Gente, valorizem esses profissionais. Por favor, valorizem. Valorize dentro da sua organização, pague um salário digno, porque eles estudam muito para receber um simples piso da categoria, que na verdade ainda está na luta de ter um piso, né? Um salário aí, um piso salarial digno. Bom, vamos lá. Nós vamos falar sobre o CIP hoje. Eu falei nos vídeos anteriores sobre o que é o Sistema S, o que é o S. Nós vamos falar sobre o CIP e a próxima aula eu vou falar sobre OSCs. Suzana, são essas as instituições que fecham o terceiro setor? Não, claro que não, existem várias, mas essas são as principais, as mais conhecidas e aquelas que podem receber e fazer parceria, fomento, cooperação, enfim, em termos de acordo, a gente vai ver tudo isso aí, tanto aqui na UCIP quanto na OSC também. E aí podem receber verba do governo. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar quais são as vantagens de ser uma OCIP. Será que vale a pena? Nós falamos muito sobre o SEBAS, né? E o SEBAS é aquela certificação que dá não a isenção, mas a imune a organização de pagar tributos durante aquele período de certificação. E precisa ser renovado a cada 3 anos ou 5 anos, dependendo da receita da organização. Mas e para ser OCIP? Qual a vantagem? Qual o benefício? E o que é OCIP? Então vamos lá entender. A lei é a lei de 9.790 de 1999, é a lei de OCIP. Podem qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público, o nome já diz, ou seja, você vai se relacionar com o poder público. As pessoas de direito privado sem fins lucrativos, toda organização do terceiro setor é uma pessoa de direito privado sem fins lucrativos. Aí, para ser OCIP, que tenham se constituído e se encontrem em funcionamento regular no mínimo 3 anos. Como é que eu vou saber que minha organização tem 3 anos? Gente, o estatuto diz isso, a ata diz isso de fundação, o CNPJ diz isso, enfim. E não só isso, os respectivos objetivos sociais e as normas estatutárias precisam atender aos requisitos da lei de OCIP, que a gente vai ver aí, principalmente quais são alguns artigos que são fundamentais, necessários aí estarem no estatuto, que se não está, não adianta nem você enviar a documentação que vai voltar. E enviar para quem? Nós vamos dizer também para onde se envia essa documentação. Bom, é importante a gente lembrar que o CIP é uma qualificação, então não é uma certificação. Então, estou qualificada a ser o CIP, mas não estou certificada, diferente do SEBAS. O SEBAS é uma certificação, o COMAS é um certificado. Então, mas a OCIP, em esfera federal, é uma qualificação, ou seja, estou preparada, estou qualificada, mas não certificada, porque não existe certificação de OCIP, tá? Então, troca a palavra aí, se você usa a certificação, começa a usar a qualificação, que é o correto, de acordo com a lei. Bom, vamos lá ver alguns decretos e lei. A lei é a lei de 9.790, de 23 de março de 1999, que ela vai dizer que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, como organização da sociedade de interesse público, e institui e disciplina o termo de parceria e dá providências. Então, tem a lei, existe o decreto, a portaria do Ministério da Justiça, a outra portaria que existe do Ministério da Justiça, o decreto. Cada uma delas vai especificando e detalhando mais como que funciona a questão da qualificação enquanto OCIP. E é importante que você leia isso, é importante que você tenha um advogado para te ajudar, é importante que você tenha assistente social para te ajudar, é importante que você tenha um contador para te ajudar na questão da compreensão e execução e adaptação da sua organização, se você quiser que ela se torne uma OCIP. Por exemplo, o decreto número 3.100 de 99 vai dizer que regulamenta a lei e dispõe sobre qualificação de pessoa jurídica, direito privado, sem fins lucrativo,
como organização da sociedade civil de interesse público. A portaria vai dizer também, o decreto vai dizer também a mesma coisa. O decreto, por exemplo, de 9.373, de 11 de maio de 2018, que foi o último, dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e funcional. Então, é um decreto específico, falando sobre um assunto específico aqui, para as organizações que também, se são OCIPs, elas podem receber e ter essa adequação de bens da administração pública, ok? Bom, então leia a lei, leia os decretos, de preferência chame o advogado para ajudar você a compreender, porque a legislação é bem complexa. Chame um assistente social também para ajudar você a compreender. Bom, vamos lá. Requisitos para ser uma OCIP. Assim como toda instituição do terceiro setor, o OCIP é uma instituição do terceiro setor, e ela precisa ser uma pessoa jurídica de direito privado. É isso reconhecido no direito administrativo, ok? Nós estamos falando de legislação aqui. No seu estatuto, ser reconhecida como uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, ela não existe para gerar lucro, embora ela tenha uma finalidade lucrativa, mas ela não existe para gerar lucro. Ela precisa, não tem finalidade, perdão, ela precisa ter lucro, mas esse não é seu objetivo. Quando eu digo de ter lucro, na verdade, ela precisa ter recurso, tá, gente? Ter recurso, não ter lucro, perdão. Ela precisa ter recurso para sobreviver. Mas o objetivo do terceiro setor não é gerar fundo. O terceiro setor não é o segundo setor, que o interesse é o capital. É importante entender isso. Bom, a organização precisa ter sido constituída, óbvio, claro, não tem como ela existir, e precisa estar em funcionamento há 3 anos. 3 anos, você comprova isso na ata de fundação, no estatuto, na data do CNPJ, tudo isso você se comprova. E o estatuto precisa estar adequado, que a gente vai ver quais são os artigos aí que dizem que precisam se adequar. Bom, quem é o órgão responsável pela qualificação de OCIP? É o Ministério da Justiça. Então, depois que você tiver toda a sua documentação pronta, organizada, preparada, é para este ministério que você vai enviar a solicitação de qualificação de OCIP, Ministério da Justiça. Como que a gente faz essa solicitação? Quais são os documentos que eu envio? Como que eu me inscrevo? Bom, você precisa de um requerimento descritivo, assinado pelo responsável legal. Caso não, na ausência dele, ele pode delegar alguém como procurador, desde que esse documento esteja reconhecido firma, tá? Em cartório. Com firma reconhecido em cartório. Um segundo passo também, para inscrever, solicitar a qualificação de OCIP, o estatuto precisa estar registrado em cartório, carimbo de registro em todas as páginas, e devem obedecer aos dispostos dos artigos 1, 2, 3 e 4 da Lei 9.790, de 1999, que é a Lei OCIP. Nós vamos ver quais são esses artigos depois. Bom, a ata de eleição tem que estar registrada em cartório. A declaração de estar em regular funcionamento há no mínimo 3 anos, de acordo com as respectivas finalidades estatutárias. Então, é importante que o presidente ou o procurador faça isso, uma declaração, está enviando todos os documentos e que está em regular funcionamento. Gente, não adianta você ter lá a organização no papel e não está existindo, não existe nada. Não é assim. Tem que estar em regular funcionamento, né? Aquilo que compete ser pago, despesas básicas da organização paga, o funcionamento da organização precisa existir, os projetos funcionantes precisam existir, para que haja comprovação de que ela possa ser uma OCIP. Bom, e quais são os artigos aí dentro do estatuto que precisam ter, conforme a lei de 970 de 1999? Primeiro é que tem que estar no estatuto que a organização é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e também comprovar
que ela tenha 3 anos de existência, ok? Dizer isso. Bom, o artigo 2 precisa reforçar de que a ONG ela precisa atuar nas áreas específicas para ser uma OCIP. E existem algumas áreas que não podem se qualificar como OCIP. Eu coloquei algumas aqui, não coloquei todas, é claro, porque é enorme lá no artigo, na lei, mas você leia depois a Lei 9.790, o artigo 2. Então, ela fala da relação, que eu estou resumindo, claro, eu não peguei ao pé da letra, a relação de quem não pode se qualificar como OCIP. Então, alguns exemplos. As sociedades comerciais não podem, os sindicatos não podem, as associações de classe não podem, as instituições religiosas não podem, organizações partidárias e cooperativas também não podem, e existem outras diversas. Isso a gente está falando de OCIP, tá? E guarda essa informação, porque é importante a gente guardar, porque quando a gente chegar na OSC, a gente vai ter algumas alterações, principalmente na questão de instituição religiosa. Se aqui não é reconhecida como OCIP, mas lá na OSC ela é reconhecida como OSC. Ok? Inclusive pode firmar parcerias com o poder público se tiver projetos voltados para finalidades sociais. Bom, o artigo 3. Para ser OCIP, é preciso ter as seguintes finalidades. Claro que eu coloquei algumas: assistência social, cultura, educação, saúde, meio ambiente, fala também da área de desenvolvimento tecnológico. Então, não são todas as organizações. Então, aquelas organizações que dentro dos estatutos sociais tenham essas finalidades e outras que vocês vão ler também na Lei 9.790. Bom, o artigo 4º vai dizer que precisa seguir ainda os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, da eficiência, ter práticas de gestão administrativa, constituição de um conselho fiscal, dentre outros. Então, você percebe, gente? Não é simplesmente acordar e falar, olha, hoje eu vou fazer a minha ONG se qualificar enquanto OCIP. Não é. Existe todo um processo, uma estrutura. Por isso que é importante você pensar lá atrás, quando você está organizando a sua, vai ficar redundante, né? Organizando a sua OSC, vou falar OSC, você pode e deve pensar o que você quer ser. Aí eu quero uma OSC para que ela seja uma OCIP, eu quero uma OSC para que ela seja uma organização que tenha parceria com, receba verba pública, que seja de acordo com o MIROSC. Então, a gente precisa, qual a lei que vai reger o funcionamento e a estrutura do meu estatuto. É importante isso, tá bom? Então, se você questionar o CIP, esses artigos precisam estar inseridos dentro do seu estatuto social. Isso um advogado vai orientar você a como preparar e colocar isso no seu estatuto. Quais são os documentos necessários, né? Além de ter os dados no estatuto, quando você enviar para o Ministério da Justiça, você também precisa enviar uma autodeclaração de não cumulação de diplomas. O que é isso, né? A declaração de que a entidade não possui título de utilidade pública, ou CIP-OS, todos estaduais ou municipais. Certificação de entidade beneficente de assistência social ou qualquer área de concessão. Saúde, educação, assistência. O que isso está querendo dizer? Se você é OCIP, você vai se qualificar nessa área e pronto. Não pode acumular outra certificação. Ou você é OCIP ou você não é. Não dá para ser OCIP, ser SEBAS, COS, não dá. Ou você é só OCIP ou não é, outra atuação. O que é o óbvio mesmo, porque você vai atuar dentro de uma área, não tem como você atuar de várias áreas ao mesmo tempo. Nesse aspecto, né, pela lógica. Importante enviar o balanço patrimonial assinado pelo contador. E é importante que esse balanço ele tenha o viés dentro da lei do terceiro setor, e isso só um contador do terceiro setor vai saber fazer. Tem que ser assinado pelo representante legal, referente ao ano anterior, ao pedido de qualificação, tá bom? O balanço, então, é sempre ao ano anterior. Então, eu estou em 2025, vou dar entrada agora, eu preciso do balanço de 2024. E esse balanço tem que ser feito em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade. Tem que ter o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, assinado pelo representante legal, pelo contador, seguir as normas de contabilidade. Tem que ter uma declaração de isenção de imposto de renda.
As organizações são isentas de imposto de renda por seu representante legal e ter também, claro, o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ. Então, você viu que é uma gama de documentos? Viu que é uma gama? Não é algo tão fácil, mas também não é impossível de ser feito. Bom, alterações em documentos da OSC, é importante saber disso. Olha, Suzana, enviei todos os meus documentos, mas 2025, quando foi no final do ano, mudou a nossa diretoria. Bom, você precisa informar o Ministério da Justiça que houve mudança na diretoria da organização. E como que eu faço isso? Mesmo procedimento. Faço um requerimento, faço um ofício, enviando ao Ministério da Justiça, reportando a quem é de direito, ao ministro, dizendo que houveram mudanças e eu anexo quais foram as mudanças que aconteceram. Foi no estatuto? Foi na ata? Foi no CNPJ? Tudo tem que ser enviado. Por quê? Na hora que for analisado, eles vão analisar dentro daquele ano vigente. Se tiverem alterações não informadas, você não consegue obter a qualificação ou a renovação da organização enquanto OCIP. E aí, esse requerimento é importante estar descritivo, de pedido de alteração estatutária, assinado pelo representante legal, ou por uma pessoa que foi como procurador. Importante informar que houve alteração no estatuto, mas que ela está seguindo os artigos 1, 2, 3 e 4. O endereço no estatuto deve ser o mesmo que consta no CNPJ para fim de comprovação. Então, de repente, a gente tem o costume de ver, às vezes, o estatuto está no endereço, o CNPJ tem outro. Gente, não dá. Na hora que bater lá, eles vão comprovar e pode dar problema. Ata de eleição registrada em cartórios, a ata está lá pronta, mas não foi registrada, não existe, então, a diretoria. Não existe. Porque tudo que é comprovado, direito legal, de fato, tem que ser registrado. O CNPJ tem que ter o comprovante. Para a manutenção da qualificação, é imprescindível que a entidade mantenha os seus dados atualizados junto ao Ministério. Se não fizer isso, o que vai acontecer? No caso de já ter a qualificação, você vai perder a qualificação, vai ter cancelamento, ou no caso de você estar dando entrada, você não vai nem obter, já vai ser indeferido, né? Essa é a grande verdade. Então, tomar cuidado em relação a isso. Por isso que, de acordo com o artigo 15 da portaria do Ministério da Justiça, 362, é necessário, obrigatoriamente, enviar os seguintes documentos, né? Caso você queira cancelar, né? Você pode ser cancelado por eles ou você queira cancelar também. Ah, não gostei de me tornar OCIP, eu quero cancelar. Bom, se eu quiser me cancelar, eu vou enviar um requerimento assinado pelo representante legal, enviar a ata, enviar a declaração quanto ao recebimento dos recursos públicos, a negativa dizendo o não recebimento dos recursos públicos durante o período em que esteve qualificada como OCIP, ou positiva, caso tenha recebido recursos públicos durante o período em que esteve qualificada como OCIP, com a respectiva comprovação de transferência do respectivo acervo patrimonial a outra entidade que tenha, de preferência, o mesmo objeto social nos termos do inciso, tal, que nós já sabemos, da lei que solicita, a lei da OCIP. A entidade social está sujeita à perda de qualificação como OCIP por meio de decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, assegurados em ampla defesa do contraditório. Gente, vocês entenderem isso aqui? Eu posso ser cancelada durante o processo, mas se eu já tiver a qualificação, eu posso também solicitar o cancelamento se de repente não me identifiquei. Ou eles também perceberem que não houve uma prestação de contas adequada, que não houve execução das finalidades sociais, e aí a organização ela pode sofrer por isso, e se isso acontecer, em caso de encerramento de qualificação, isso vai ser repassado para outra instituição, que seja o OCIP também, e que siga também os mesmos requisitos dos artigos aí, 5º
inciso 5º do artigo 4º da Lei 9.790. Isso é sério, então tome cuidado, veja se é isso realmente que você quer. Verba pública, receber verba pública é coisa séria e a gente tem que saber administrar, ter pessoas com know-how para isso. Bom, mas quais são os benefícios em me tornar um OCIP? Bom, eu vou poder fazer termo de parcerias com com o governo e com as empresas, né? Lembra que o principal objetivo é ter parceria com o governo. Antes da chegada do MIROSC, do marco regulatório, que a gente vai falar na próxima aula, a única lei que existia era essa, de OCIP, de OS e de OCIP. E aí, então, as organizações podiam ter essa parceria com o governo e poderiam receber as verbas. Então, os benefícios são receber a verba do governo via termo de parceria, fomento, ou o uso de bens públicos. Então, de repente, você é uma organização da sociedade civil de interesse público e aí você quer utilizar um espaço público. Você se tornando OCIP, você pode, em parceria com o governo, receber um prédio, receber um espaço, enfim, para você desenvolver o seu trabalho. E aí isso vai ser acordado em termos de parceria. Se vai ser recurso financeiro ou se vai ser bem público, tá bom? Empresas também, algumas empresas também às vezes gostam de fazer parceria com organizações que são os CIPs, justamente para terem também a questão de isenção, renúncia fiscal, enfim, que é um assunto que a gente tem estudado e quando a gente se qualificar mais, a gente vai trazer aqui para vocês também. Bom, como que funciona a prestação de contas? Como que eu faço para prestar contas ao Ministério da Justiça, da qualificação como CIP e do recebimento de receitas ou de uso de um patrimônio? Eu preciso enviar um relatório anual de atividades, contendo especificamente o relatório sobre a execução do objeto dos termos de parcerias, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, que não é novidade, gente. Para qualquer parceria que você faça, você tem que enviar um relatório prestando contas do que você está fazendo com o dinheiro ou com o bem recebido. Demonstrativo integral de receitas e despesas realizadas na execução, ou seja, você recebeu 10 mil, o que você fez com esses 10 mil? Onde estão comprovados? Quais são os extratos, que é o item 3. Extrato de execução física e financeira. Demonstração de resultado do exercício, balanço patrimonial, demanda contábil aí. Demonstração das origens e das aplicações de recurso. O que você fez com esse dinheiro? Onde você investiu? Estava de acordo com a legislação? Estava de acordo com o termo de parceria? As notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário. Mas veja que para isso é importante ter um contador que conheça da área do terceiro setor, senão ele vai ficar simplesmente perdido, sem entender o que está fazendo. E o parecer do relatório de auditoria, se for o caso, se for solicitado. Então, é importante que a maioria das vezes que nós perdemos parcerias, que nós perdemos certificações, que nós perdemos qualificações, é porque nós não prestamos conta da maneira correta. Então, preste atenção nisso. Faça aquilo que está sendo pedido e solicitado, para você não prejudicar o andamento da sua organização. Prestação de contas, é claro que para o governo a parte financeira conta muito, mas em se tratando aqui de terceiro setor, a gente tem que lembrar também que é importante fazer registro de fotos, depoimentos, enfim, anexa isso, envia. Melhor é a gente errar por excesso do que por falta, ok? Gente, é isso. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre organizações da sociedade civil. Hoje nós falamos sobre organizações da sociedade de interesse público, as OCIPs. Quais são os benefícios, quais são as vantagens? Você vai avaliar, vai ver se faz sentido para você. Se você fizer sentido, eu quero ter uma organização, eu quero que ela seja OCIP, para eu, principalmente, especificamente, receber verba pública. Sim, mas a gente vai ver também com o MIROSC como que pode acontecer, que pode ser desenvolvida também, enquanto não existia essa legislação, ok? E aí a gente encerra a aula por aqui. Quero agradecer as fontes. Doutora Yara Dantas, ela é advogada, especialista na área do direito eleitoral, mas também no terceiro setor e na área de cultura. Minha parceira, minha colega de trabalho, e nós fazemos parte do Instituto Elas.
Quero agradecer ao Canal Supremo, onde eu fiz algumas pesquisas. A doutora Fátima Campos é advogada também, e pesquisas internas que eu fiz aí, internas e externas. E esse é um vídeo em parceria aqui com o Instituto Elas, Terceiro Setor, que eu estou hoje na parte da governança do Instituto Elas, e nós estamos aqui para dar assessoria e consultoria às organizações do terceiro setor. Gente, então é isso. A próxima aula nós vamos falar sobre o que é ser uma OSC, qual a legislação dessa OSC, quais os benefícios, quem pode se qualificar enquanto OSC e quais são os requisitos para isso. Então é isso, aguarde a gente. Que bom que a gente está de volta. Tenham paciência. É uma estudante de serviço social em final de graduação. Está quase pirando. O ano que vem vai ser pior porque tem os TCC. Mas é isso, o aprendizado é sempre bem-vindo. Depois eu compartilho algumas coisas com vocês. Estou criando outro canal também dentro da área específica da assistência social. Na hora certa eu começo a divulgar. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.